meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de hoje? Então, olha só, hoje nós vamos começar um assunto novo e eu vou começar com vocês mostrando essa imagem aí que vocês estão vendo. Alguém precisa me responder o que nós estamos vendo? O que é isso daí que tem na imagem? Isso mesmo, é uma horta, ok? O que é então uma horta? É um terreno não muito extenso, onde são cultivadas plantas que servem de alimento ao homem, ok? Então, alguns temperos, alguns vegetais, como algumas verduras, como batata, cenoura, beterraba, ok? Alguns chás também, camomila, né? Erva doce, funcho, ok? Então, a horta, ela tem aí alguns alimentos que servem, algumas plantas que servem de alimento, ok? Então, eu quero começar falando para vocês sobre horta, tá? Como que nós fazemos uma horta, por onde que nós começamos, tá? Mas, meu Deus, prof, por que nós vamos falar sobre horta na produção de texto? Porque eu quero que vocês façam a nossa atividade que é sobre horta, ok? Então, a prof vai dar vai começar falando um pouquinho sobre horta com vocês, ok? Então, olha só. Primeiro, quando nós vamos fazer a nossa horta, por onde nós temos que começar é o lugar. Pensando no lugar, então, onde que eu vou começar a minha horta? Então, nós temos que separar um lugar na nossa casa, no nosso apartamento. Apartamento, prof? Sim, também podemos fazer uma hortinha aí no nosso apartamento, ok? Então, nós temos que escolher o lugar pensando que tem que pegar luz solar, ok? Pegar aí um ventinho, uma brisa de leve, tá? Pensando que pode ser um lugar onde esteja perto de uma torneira, para que seja mais fácil, né, de dar água para as plantas. Então, olha só, a prof separou algumas imagens para vocês verem. Uma horta ali vertical, pendurada em garrafas PET, olha que legal. Outras ali feitas em vasos, na vertical também, num pallet, né, em madeiras penduradas, olha que legal. Muito prático para quem mora em apartamento, né, ou em vaso, ok? E também para quem mora em casa e tem um espaço legal aí para fazer na grama, na terra mesmo, ok? Outra coisa que nós precisamos pensar são nas ferramentas. Olha só, então, nós precisamos ter algumas ferramentas, ok? A prof separou algumas ali, que é a pá de corte, para cortar a terra, a pá de concha, que é para tirar, né, a terra, quando vai fazer em grama na terra mesmo, ou até mesmo aquelas de mão, ok? A pá de concha de mão mesmo, tá? Aquelas pequenininhas. O regador, o ancinho ou o rastilo, né? Que é para rastelar ali a terra, né? Para revirar assim a terra. Também tem os pequenininhos. A enxada, a cavadeira, que é para fazer o buraquinho para colocar as mudas, tá? Os podões, que servem para cortar, podar e os galhos que não estão bons, tá? A colher de transplante, que se eu vou colocar muda, eu vou primeiro plantar as mudinhas num pote pequenininho e depois eu vou tirar elas com essa colher de transplante e colocar elas na terra, tá? Então, algumas ferramentas aí que nós precisamos ter para ter uma horta, ok? Mas nada também não impede que nós pegamos uma colher, né, de casa aí para poder a gente mexer na terra e plantar aí o que quiser, ok? Então, nada impede, se eu não tenho ferramenta, nada impede que eu pegue, então, uma colher aí mesmo da gaveta, ok? E mexa lá na terra, tá? Outra coisa que nós precisamos, as sementes, né? Então, que planta que eu vou plantar? Qual plantinha eu vou escolher para ter na minha casa, que eu mais gosto de comer, ou que eu tenho interesse em experimentar, em ver como é que ela cresce, ok? As sementes ou as mudas, ok? E adubo, muito importante o adubo para a nossa horta. Então, olha só, as sementes. Então, a escolha das hortaliças depende de alguns fatores, como a área disponível. Então, se a minha planta é muito grande, não posso ter ela num vaso pequenininho, né?
Então, eu tenho que escolher um vaso maior ou um vaso menor, ou se eu não tenho muito espaço em casa, então eu tenho que escolher uma planta que não cresça muito, ok? O clima da região, quente, frio, a época do ano, se é inverno, verão, né? E o tempo disponível para o cuidado. Então, eu tenho tempo para cuidar? Ah, eu não tenho muito tempo, então eu tenho que plantar algo que não vá requerer muito tempo para eu poder cuidar dela. Algumas espécies que têm fácil cultivo e produzem bem em praticamente qualquer clima e região do país é a salsa, hortelã, manjericão, as abóboras, batata doce, quiabo e as pimentas, ok? Então, o prof colocou alguns exemplos ali, mas, prof, eu quero plantar beterraba. Ok, vai lá, vamos comprar as sementes, ou pegar as mudas e vamos plantar beterraba, ok? Então, vocês que escolhem. Os adubos, então, o que são adubos? Então, a adubação, ela é importantíssima para deixar o solo fértil, com nutrientes necessários para o crescimento saudável e forte da nossa plantinha, evitando doenças, ok? Então, às vezes, se a terra for bem fértil, a planta vai evitar de pegar doenças, assim como nós. Se nós nos alimentarmos bem, saudavelmente, é bem difícil nós pegarmos aí alguma doença, porque nós vamos ter a nossa imunidade alta, da mesma forma acontece com as plantinhas. A terra tem que estar bastante fértil, com bastante nutriente, ok? Então, olha só, o prof colocou uma imagem bem rapidinha mostrando, então, primeiro é um espaço vazio, precisamos colocar uma terra fértil. Ah, eu não tenho terra fértil, não sei se ela está fértil. Ok, tudo bem, vamos colocar adubo na terra. As sementes ou as mudas, né? As ferramentas, o adubo e a água, ok? Muito importante, então. Vocês sabiam que existem algumas plantinhas e alguns bichinhos que podem atacar a nossa planta e causar mal a ela? Então, olha só. Mesmo em hortas pequenas, num apartamento, que seja só em vasinhos, pode ocorrer ataque de outras plantinhas e outros bichinhos que pode fazer mal para a nossa plantinha que nós estamos querendo cultivar, ok? Então, alguns bichinhos são ácaros, pulgões, lagartas, moscas, formigas, besouro, entre muitos outros bichinhos, ok? Eles atacam as folhas, os frutos, as raízes, tá? E eles podem, inclusive, causar doenças para nós, ok? Como, por exemplo, as moscas, né? Elas podem colocar ovinhos lá e causar doenças para nós também. Então, a gente tem que cuidar bastante aí da nossa plantinha. E as plantinhas que fazem mal para a nossa planta, que nós estamos cultivando, elas sugam o nutriente e a água da terra. Por isso que também, às vezes a gente planta uma plantinha e nascem umas outras em volta. Essas nós temos que arrancar, ok? Para elas não sugar o nutriente e a água para a nossa plantinha. E pode ser, então, elas podem ser tiradas com a mão, ou nós podemos usar pesticidas naturais e caseiros. Vamos falar um pouco sobre pesticidas? Então, olha só. O que são pesticidas? Então, são alguns produtos que nós colocamos, espirramos ou colocamos na terra, para que essas plantinhas e esses bichinhos não ataquem a nossa planta que nós estamos cultivando, ok? Então, dentre eles são os herbicidas, que eles são contra as plantinhas que sugam a água e o nutriente da terra. Um exemplo de um herbicida natural é utilizar água com vinagre, ok? Então, assim, a prof só colocou o exemplo, eu não coloquei como que faz, ok? Mas existe uma quantidade certa de água, uma quantidade certa de vinagre, tá? A prof só colocou ali que água com vinagre serve como um herbicida. O fungicida é contra fungos, ok? Que deixa nossas folhas com aquelas bolinhas pretas e amarelas. Vocês já viram uma plantinha assim que está cheia de pintinha preta ou de pintinha amarela? Aquilo lá é fungo, ok? E elas fazem mal para nossas plantinhas. Então, um exemplo de um fungicida natural é a pimenta e o alho, ok? O outro pesticida é o inseticida, que ele é contra os bichinhos que comem as folhas, os frutos e as raízes.
Um exemplo é alho e cebola, ok? Então, olha só quanto pesticida natural e caseiro nós podemos usar na nossa horta, ok? Então, vamos tirar aqueles venenos, aqueles agrotóxicos e vamos usar algo que seja natural, algo que não vá causar mal para nós, ok? Na hora que nós vamos nos alimentar dessas plantinhas, ok? A prof colocou ali um exemplo de adubo líquido, né? Que o adubo é bom para deixar, então, o nosso solo fértil. Eu só vou citar os ingredientes. Se vocês quiserem ali anotar, vocês dão um pause no vídeo e anotam ali o modo de preparo, ok? Então, olha só. 5 cascas de banana, 5 cascas de ovos de galinha lavados. Lavar a casca do ovo, sim, a casca do ovo pode conter uma bactéria chamada salmonela, que faz mal para nós, ok? Então, é muito importante nós lavarmos os ovos. 2 colheres de sopa de borra de café, ok? Então, com esses ingredientes aí, nós conseguimos fazer um adubo líquido bem bom para o nosso solo, ok? Mas vocês sabiam também que existem amigos da horta? Isso mesmo, olha só. Existe a abelha, a minhoca, a joaninha e a vespa, que elas são amigas das nossas plantinhas, né? Que elas vão fazer a polinização, ok? Então, elas que vão ajudar a nossa plantinha. As vespas também, elas podem se alimentar de alguns insetos, as joaninhas também, ok? Então, prevenindo aí as nossas plantinhas de serem comidas por algum tipo de inseto, ok? De serem atacadas por algum tipo de inseto, tá? Então, esses são os nossos amigos da nossa horta. Então, se a gente tiver uma abelhinha, não vamos matar. Deixa a abelhinha lá, fazer a polinização dela, depois ela vai embora para a casinha dela, ok? E a minhoca, ela é muito importante para o solo, ok? Ela vai aí fazer o que nós chamamos de humus no nosso solo, vai deixar o solo fértil também, ok? Então, prestem bastante atenção na nossa atividade, pessoal. Após ter assistido essa aula, terem aprendido sobre hortas, sobre as plantas, sobre os pesticidas naturais e os adubos, é a sua vez de pesquisar. Olha só, vocês vão pesquisar algum vegetal para plantar em casa. Olha que legal! Eu aposto que a prof. Alexânia também está falando com vocês sobre horta, né? E ela também pediu aí para vocês, nessa segunda-feira, ela pediu para vocês escolherem uma plantinha, né? Falou que a prof também ia falar sobre isso com vocês, né? Então, olha só, essa atividade de hoje vocês vão utilizar para a aula de produção de texto e vocês vão também utilizar ela para a aula com a prof. Alexânia na quinta-feira, ok? Então, é muito importante essa atividade. Então, vocês vão escolher um vegetal para plantar, que a prof. Alexânia vai fazer uma horta com vocês, ok? Então, vocês vão escolher o vegetal, vão escolher o tipo de pesticida que vocês querem aplicar para caso apareça algum bichinho, algum fungo, ok? Alguma plantinha aí que não seja legal, né, para nossa planta. Vocês vão escolher o adubo também para ajudar a nossa terra a ficar bem fértil. Peça ajuda para um responsável para poder pesquisar, para poder saber o que tipo de plantinha vocês podem plantar em casa, o vaso certo, o tamanho certo, para auxiliar vocês, ok? Vocês vão, então, escrever na folha de produção de texto o vegetal que vocês vão plantar, vocês vão escrever na folha de produção de texto o pesticida que vocês vão utilizar, ok? E vocês vão escrever na folha de produção de texto o adubo, qual adubo que vocês vão utilizar também, ok? Então, como a prof falou, essa atividade será usada na quinta, dia 12, na aula da prof. Alexânia, e também na aula do dia 17 de semana que vem de produção de texto, ok? Então, baixem o arquivo, esse arquivo da proposta da nossa aula,
Vocês vão escrever na folha de produção de texto, ok? E vão tirar foto e enviar pela plataforma. E guardem na pasta preta que nós vamos utilizar essa atividade para a semana que vem, ok? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de horta. Eu aguardo as produções de vocês, as atividades, tá? E após a semana que vem vai ser uma aula bem legal aí para a gente montar uma produção bem bacana, ok? Então, um beijão no coração e até a próxima aula. Tchau!